Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar a identidade visual de uma loja. Primeiro vamos começar falando que identidade visual é uma parte do branding, tá? Mas não é o branding. O branding é uma coisa muito maior. Vamos pensar numa pessoa. A identidade visual de uma pessoa é a sua aparência física, né? Ah, eu sou baixa, eu sou morena, tenho olhos castanhos, sou branquinha. Isso é minha identidade visual, é o que me define fisicamente. O meu branding aí inclui os meus gostos, os meus jeitos, o meu sotaque, a forma que eu costumo falar, o jeito que eu costumo me vestir, os meus hobbies. Então é a personalidade, todos os gostos, tudo que diz respeito a mim, por exemplo. E a mesma coisa é uma marca, né? Então quando a gente fala o branding de uma marca, a gente está falando sim da sua identidade visual, mas a gente também está falando dos seus valores, a missão, visão, valores, né? O modo como ela trata seus empregados, o tipo de campanha publicitária, como é que faz, né? Como é que ela costuma se comunicar com o público? É através das mídias? É através de métodos mais tradicionais? Qual é a personalidade dessas campanhas? Então tem muito mais coisa envolvida. E hoje a gente vai falar sobre a identidade visual de uma loja, tá? Então eu trouxe aqui as 9 principais formas que o cliente percebe uma marca, né? É lógico que tem uns são mais fortes do que os outros, a gente vai falar mais ou menos numa ordem aqui, mas é legal a gente se atentar para todos eles. Bom, primeiro, óbvio, quando a gente pensa na cara de um logo, a gente pensa que na cara de uma marca, a gente pensa num logo, né? Quais são as cores, qual é a forma, qual é a fonte, né? Principalmente cor e fonte como tipo de letra, isso é o que mais define um logo, né? O desenho, os elementos, as cores. Às vezes você tem o mesmo elemento, mas se ele não tiver na cor certa, você não vai associar com aquela marca, né? E às vezes um outro elemento, mas que esteja naquela cor, você vai associar com aquela marca. Mas as coisas andam juntos, né? Fonte, o grafismo e as cores, tá? Então isso é muito importante no logo. É legal a gente repetir o logo num projeto? É legal ter na fachada? É legal ter num lugar dentro da loja? É legal você usar de várias formas, mas não, por exemplo, repetir várias vezes na fachada ou várias vezes dentro da loja, porque acaba se tornando uma coisa meio agressiva, é como se estivesse gritando o nome da loja o tempo todo para o cliente. Então, quando você usa de formas diferentes, aí você está reforçando aquela marca, sem estar necessariamente tornando o ambiente pesado, tá? O segundo ponto é a fachada. Então, segundo uma pesquisa da Biese feita pela Qualivest em 2019, 63% das pessoas pesquisadas reconhecem a marca, identificam uma marca, uma loja, pela sua fachada. Então é muita coisa. É por isso que a gente tem um conceito de fachada, né? Por isso que a gente deve replicar esse conceito quando a gente está falando de lojas de rede. É lógico, a gente tem redes muito grandes, é impossível que você tenha 200 lojas sempre no mesmo conceito, é difícil a loja bancar, a marca bancar a reforma de todas elas. Então você vai tendo conceitos e à medida que você tiver na última loja a ser reformada, aquela primeira, porque o tempo de vida útil de um projeto, de um conceito de arquitetura é mais ou menos 5 anos, então a primeira já vai estar precisando ser reformada de novo. Mas a gente tenta manter um conceito, pelo menos nas lojas principais, naquelas que têm mais público, ou aquelas que têm a maior visibilidade, tá? Como é que a gente faz isso? Através dos materiais, através das cores, através do logo também. O terceiro ponto são os materiais, né? Então, quando eu falei de materiais da fachada, é uma forma que a gente usa os materiais. Eu vou dar um exemplo bastante forte aqui para vocês, que é a treliça ali, né? Aquela treliça que remete à palha trançada da loja da Farm, que eles usam na fachada deles. É um material muito característico deles, nenhuma outra loja usa e é muito legal quando a gente consegue colocar num projeto, desenvolver um elemento que é único e específico daquela marca. Então a Farm usou isso muito bem. Só que ela não usa só na fachada, né? Ela usa, por exemplo, no forro. Então tem uma loja deles que tem uma treliça no forro, o grid de iluminação é uma treliça que lembra esse mesmo padrão. Você pode colocar no piso, você pode colocar em revestimentos de parede, tem milhões de formas para você criar, e aquilo, voltando à mesma coisa do logo, é legal você usar em vários lugares de formas diferentes, para que não seja tão repetitivo, não fique agressivo, tá? Quarto ponto são os elementos gráficos. Então, por exemplo, a treliça, ela é um elemento gráfico, mas a gente pode pensar em outras coisas. Vou trazer o exemplo aqui da Sephora, um exemplo muito próximo da minha realidade, já que eu trabalhei lá há muito tempo.
Então, as listas brancas e pretas é um elemento muito forte, um elemento gráfico muito forte da Sephora, que vai ter tanto na loja lá em Paris, quanto na loja nos Estados Unidos, quanto na loja no Brasil e no quiosque, né? Então, quando um cliente está passando na loja num shopping e vê uma parede listrada, né, uma fachada listrada branca e preta, ele já sabe que é a Sephora, né? Isso facilita uma visualização ao longe, isso facilita um reconhecimento, tá? Não precisa ser lista, pode ser, por exemplo, a desigual também usa aqueles padrões, né? Não sei nem se os padrões são iguais, mas a característica daqueles padrões, daquelas texturas que da fachada, aquele monte de flores, cores vibrantes, também são um elemento gráfico muito importante para a identidade visual da desigual, por exemplo. Quinto ponto, a comunicação visual. Então, comunicação visual como? Primeiro as imagens, que a gente fala que são decorativas, mas né, nunca são só decorativas, elas sempre têm que passar uma mensagem, um estilo de vida, criar uma conexão, tá? Mas elas também têm um estilo, né? São sempre cores marcantes, cores, fotos irreverentes, como é o caso da loja de maquiagem da MAC, são sempre fotos assim com um modelo, sempre com bocão, uma atitude, né? Sempre com cores contrastantes, ou são fotos de modelos bonitinhas, com cores pastéis, o ambiente, o fundo, o tipo de modelo também, tipo de foto. Então existem linguagens e as imagens decorativas elas devem seguir a mesma linguagem. A segunda forma são as peças gráficas. Por exemplo, óbvio, a papelaria que a gente sabe, mas dentro da loja, o que a gente está falando? A gente está falando das etiquetas das roupas, a gente está falando da precificação, a gente está falando, por exemplo, de uma comunicação visual que mostra os modelos das camisetas, os modelos das calças jeans, por exemplo, ou a comunicação do caixa, forma de pagamento, política de trocas. Então, tudo que é impresso, né, que são as peças gráficas, devem seguir uma linguagem. Por exemplo, quando a gente usa uma peça gráfica vermelha e amarela, a gente está na hora chamando a atenção, quase gritando que aquilo é uma oportunidade que é para a pessoa não perder. Então, se você usa uma comunicação nessas cores, você vai passar a imagem para o cliente de que aquela é uma loja de oferta, uma loja de oportunidade. Então, ele vai entrar esperando preços baixos. E pode ser que a loja nem seja cara, mas seja um preço de mercado. O cliente vai sair frustrado, porque o produto vai ser mais caro do que ele tinha esperado, né? Então isso cria uma frustração. Então a gente tem que ter cuidado com as cores, com as formas, né? Sabe aquela forma de estrela lá com várias pontas que a gente sempre vê em oferta? Aquilo já culturalmente está associado à oferta. A gente não pode utilizar para lançar, por exemplo, um preço caro, uma coleção nova, né? Isso vai dar um tilt na cabeça do cliente, tá? A gente precisa ter cuidado com isso. Os materiais também que a gente usa aqui, então se você coloca uma comunicação em papel pendurado, preso na parede, você está passando a imagem de uma loja que não tem esse cuidado, que não tem esse carinho, né? Não se preocupa em se comunicar com o cliente. Por outro lado, os precificadores, por exemplo, peças que usam acrílico, eles passam uma imagem de qualidade, porque o acrílico é uma peça cara, é uma peça que exige manutenção. Então você já entra num lugar já sabendo que você não vai encontrar ali preços muito baixos, você lá vai encontrar produtos de qualidade. Mesma coisa as fontes. A gente usa fontes bold, fontes grandes, a gente está chamando a atenção, a gente está gritando. Se você quer uma comunicação mais sóbria, né? Mas você vai usar fontes menores, mais finas, mais neutras, tá? Então, isso tudo faz diferença na percepção que o cliente tem dessa loja, portanto, faz parte da identidade visual, né? Porque ele não pode entrar numa loja e ter uma percepção e entrar em uma outra loja da mesma rede e ter uma outra percepção, tá? Por último, a sinalização. Então, a setorização, quando a gente está falando de loja que tem vários setores, como é que você vai indicar isso para o cliente? Onde é o feminino, onde é o masculino, né? Não estou falando da posição dos departamentos, tá, gente? Isso aí faz parte do VM. Mas a forma com que você comunica, aqui é o feminino, aqui é o masculino, as placas, ou, enfim, a forma que você encontrar, né? Então você tem que seguir um estilo também. Você está numa loja super colorida, super reverente e tal, você pode colocar uma comunicação, uma plaquinha branca com a letra em preto, sóbrio, sem graça nenhuma. Não faz sentido, são duas mensagens muito diferentes, tá? Então tem que seguir também o mesmo estilo. Depois temos coisas um pouquinho mais abstratas, como layout.
né? Que tipo de layout você usa nessa loja? Se você não sabe o que é layout, quais são os tipos de layout, a gente tem um outro vídeo cápsula também falando os tipos de layout, vale a pena dar uma olhada. Mas aqui, o que acontece? Você não pode ter numa loja um layout tipo grid e numa outra loja da rede um layout com móveis angulares. Também não faz sentido. Por quê? A gente tem que dar a percepção para o cliente que ele vai encontrar as mesmas coisas ou vai conseguir se situar independente da loja em que ele entrar. Ah, lógico, às vezes você tem uma flagship, você tem uma concept store, aí é um outro caso, tá? Mas quando a gente está falando de lojas de rede, uma fleet store, a gente tem que ter o mesmo tipo de layout. Equipamentos, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente especifica equipamentos de linha que os fornecedores já têm padrão. E aí a gente encontra esses equipamentos em qualquer lugar, eles podem estar em qualquer loja. Então é legal, quando o cliente tem uma verba que não é tanto assim, você personalizar um pouco, individualizar esses equipamentos. Às vezes você tem uma gôndola, você personaliza a cabeceira da gôndola, coloca um material diferente, uma cor, uma textura, enfim, precificador diferente, né? Coisas que o cliente vai saber que ele só encontra ali. Então ele bateu o olho, ele vai saber que está em determinada loja. Ah, mas por quê, Dália? Que diferença faz? Não é que faz diferença, né? O cliente não vai levar o equipamento para casa, certo? Mas tudo isso passa aquela sensação de cuidado com o cliente, sabe? Aqui é uma loja diferenciada, aqui é uma loja especial pensada em você. Então tudo isso, quanto mais detalhe a gente coloca, quanto mais bem pensado, até os mínimos detalhes, melhor o cliente vai se sentir, melhor a experiência dele. Depois temos aqui, em oitavo lugar, os uniformes. Lógico que a gente, como arquiteto, visual merchandising, a gente não vai entrar nesse assunto, a gente não vai desenhar um uniforme, mas é legal de repente dar esse toque para o cliente, né? A mesma coisa que a comunicação visual. Você tem uma loja toda irreverente, toda colorida, e aí chega lá o uniforme, é todo branquinho, sem graça, ou todo bege, né? Pensou todo bege, assim, todo neutro. Não casa, não combina, né? Então é legal também seguir a mesma linha. Isso aqui é mais um toque para a gente também ficar esperto. E por último, e não menos importante, as sacolas. A sacola a gente faz quando a gente faz o projeto de identidade visual. A gente faz lá, né, os desenhos das sacolas. Gente, a sacola, ela é muito legal como item da identidade visual, porque ela leva a marca para lugares distantes. Então, a pessoa compra, de repente, perto do trabalho, mas ela leva a sacola para perto da casa dela, e muitas vezes nem tem essa loja perto da casa dela. Por que é interessante, Caio? Por que é legal? Porque às vezes os vizinhos começam a ver aquela sacola e um dia eles vão encontrar essa loja em determinado lugar e vão pensar, pô, mas se a fulana comprou lá, se o ciclano conhece a loja, eu também quero conhecer, né? Então tudo isso, gente, tem uma força, o logo, principalmente esse é o caso da sacola, né? De criar uma conexão, de criar familiaridade com a marca, tá? E a identidade visual também, né, para o cliente conhecer a loja, só de bater o olho já reconhece a loja, já sabe, aquilo cria uma experiência positiva e aí ele volta a comprar, ele lembra da loja quando ele precisa ou quando ele não precisa, ele indica e é esse o resultado de um bom projeto de loja. Ele vai comprar não só naquele momento, mas também no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa dessa informação também, seja arquiteto, visual merchandiser, designer de interior, lojista, né? Lojista também pode se beneficiar muito desse tipo de informação, ainda que ele não vá fazer o projeto, ele pode entender onde ele pode melhorar na loja dele. Então faz sua parte, se junta a mim para a gente fazer um varejo mais forte, uma arquitetura mais forte. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.